Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir-lhe, para amar o nome do Senhor e prestar-lhe culto. Todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança. Estes eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tem mais um? Segunda leitura do dia, Romanos 11, 13, 15, 29 e 32. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Honro o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles. Assim, estes agora se tornaram desobedientes, para que, pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Terminando? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos para o Salmo de hoje. Você conta lá, Salmo 67, de 1 até o 8. E a antífona dele, convido todos vocês a fazerem juntos. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra que deu a sua colheita, que Deus, nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam a Ele todos os confins da terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Aleluia. Vamos para o Evangelho de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus proclamava o evangelho do reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus,
Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Quero chamar o Rodrigo aqui à frente. É o meu celular que está aí, né? Estenda suas mãos para cá, vamos orar juntamente. Senhor, muito obrigado pela disposição do teu filho, Deus, para anunciar o Evangelho do Senhor aqui para a gente hoje, proclamá-lo, profetizá-lo, e eu te peço em nome de Jesus, abre desde já os nossos corações para ouvir a tua voz. Fala com a gente, ó Deus. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus, por tua palavra, Deus. Amém. Amém, gente, amém mesmo. Pode sentar, pessoal. Gente, nessa nossa fase aí recente de remontagem, de juntando aí os blocos, reconstruindo, né? E eu achei que seria interessante a gente iniciar, introduzir nessa manhã, voltando em algumas bases, remontando alguns pilares que eu imagino que sejam relevantes não só para a gente aqui, igreja local, né, mas para a vida cristã, para a vida como um todo, ressaltando as ênfases, né, as ênfases que nós temos, as ênfases que nós temos aqui, né, enquanto igreja local, enquanto Estação Casa. Hoje eu vou me apegar como que dois desses pilares se relacionam mais especificamente, que é a ênfase no Evangelho, enquanto evangélicos, e a nossa ênfase litúrgica, a nossa ênfase sacramental. Há mais ou menos um mês, a Sofia, a gente fez o batizado dela, e a gente tinha assim, um grupo bem dividido ali de alguns dos nossos convidados, alguns mais de uma tradição mais evangélica, batistas, outros da família, mais especificamente da família da Jéssica, o pessoal católico, e aquilo ali causa uma bagunça ali na mente de todo mundo, né? Que é isso? O que está acontecendo aqui? E eu acho que essas duas ênfases, né? Não só essas, mas dentre diversas ênfases que são importantes para nós, essas duas talvez sejam as que causam mais estranheza, enfim. E no que diz respeito ao Evangelho, eu separei 2 parágrafos aqui, pedi para o André montar aí para a gente, porque sempre que a gente fala assim, eu tenho para mim que, para nós, não só para nós, mas para um crente, um cristão, alguém que olha para Deus, olha para Jesus e pensa, gostei disso, quero viver a partir disso, eu tenho para mim que tudo flui mais, né, do que uma tradição, mais do que um vínculo com uma denominação,
o evangelho, ele está no centro, o evangelho está no coração disso tudo e precisa tudo, né, que diz respeito à nossa vida, as nossas atitudes, os nossos compromissos, as nossas prioridades precisam fluir, precisam brotar do evangelho. Mas o que é evangelho? O que eu quero dizer com isso? Na boca de diferentes pessoas, de diferentes tradições, talvez ênfases diferentes virão. Eu não quero ser mandatório, né, ou conclusivo, exaustivo a respeito disso, mas eu separei 2 parágrafos para pelo menos nos ajudar a organizar, a entender o que eu estou querendo dizer com isso daí. A gente está... Então, são mais ou menos 2 parágrafos. Ninguém precisa decorar isso aqui, obviamente. Se alguém se interessar, a gente coloca, publica isso daí. O evangelho, então, é a boa notícia de que o Deus Trino está colocando o mundo em ordem por meio de Jesus, o Messias. Essa notícia não surge num vácuo. É o clímax da grande história contada pelas Escrituras, a narrativa de um Deus que cria um mundo por amor, escolhe um povo para revelar sua justiça, e em meio a repetidas falhas desse povo, promete restaurar todas as coisas por meio de um rei. O Evangelho de Jesus é o ponto alto dessa história, onde ele é revelado como o rei prometido, o herdeiro de Davi e o Filho de Deus, que traz à realidade o reino dos céus. Ele é rei e salvador, governa como aquele que resgata e resgata como aquele que governa. O Evangelho só pode ser plenamente compreendido na relação recíproca entre os eventos centrais de Jesus, o seu nascimento, né, a sua vida, morte, ressurreição, ascensão e o dom do Espírito Santo, e toda a narrativa bíblica. O anúncio central é que o tempo se cumpriu e que o reino de Deus chegou. Na vida, morte e ressurreição de Jesus, vemos a reivindicação do seu reinado, não por coerção ou imposição, mas por meio da cruz. Ali, Jesus vence os poderes do mal, carrega o pecado do mundo, abre o caminho da reconciliação entre Deus e a humanidade e oferece gratuitamente a graça que ninguém poderia merecer. A cruz é a entronização e a ressurreição é a proclamação pública de que esse rei crucificado é o Senhor de toda a criação. Nele, a redenção que Israel aguardava chegou e uma nova criação foi inaugurada. Amém? Vamos levantar, terminado por hoje. Mas nesses 2 parágrafos aí, que ficaram organizados em alguns mais slides, eu imagino que a gente tenha um bom coração do que sempre que nos referirmos a evangelho, o que a gente está querendo dizer com isso? Se daqui nos próximos anos eu virar para a Sofia e falar assim, filha, ó, isso daqui é algo bom, paute a sua vida a partir disso, priorize, né, escolha suas prioridades a partir disso daqui, viva à luz disso daqui, você terá uma vida boa, uma vida em que as coisas fluirão, frutificarão. Isso talvez seja bom, talvez seja interessante para a vida dela, talvez sejam bons parâmetros para ela gerenciar, organizar a vida dela, mas não será suficiente, isso não será o evangelho, porque o evangelho não é algo que ela está olhando para a vida pessoal dela, escolhendo e pautando, e eu encontrei meu Salvador, e a partir disso daqui eu vou viver a minha vida para que no final disso daqui eu vá para o céu. Não, o evangelho é muito mais amplo do que isso. E eu gosto da maneira de organizar o evangelho dessa forma. Em algum momento ali a gente fala que é uma relação recíproca entre o grande contexto, o arco, né, narrativo mais amplo das Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, e no coração disso tudo, o clímax de toda essa história, Jesus, a sua vida, a sua morte, não só a cruz, mas a ressurreição, a ascensão e o enviar, né, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E, em paralelo a isso, como que isso daqui, então, é uma ênfase, né, do Evangelho, uma ênfase evangélica, e como que isso se relaciona com alguns outros aspectos que nós enfatizamos aqui, por exemplo, a liturgia, os sacramentos. Tem mais uma foto que eu separei aí, e ele fala aqui do calendário litúrgico. O Jaime iniciou aqui o culto enfatizando que nós estamos na 20ª semana do tempo comum. E eu peguei essa foto porque fica visualmente que tudo que é verde aqui é tempo ordinário. E as outras cores, né, das outras estações, elas dizem respeito a eventos, a fatos que estão retratados na Bíblia, da luz da vida de Jesus. Então,
se a gente forçar um pouquinho, a gente consegue encaixar aqui essa relação recíproca entre o arco narrativo, a vida acontecendo, a vida do povo de Deus, dos atos de Deus acontecendo ao longo da história, e Jesus nisso. A maneira, então, com que a liturgia, com que o calendário, o lecionário, o ano litúrgico, ela põe em prática essa questão do Evangelho, tem relação com isso. A maneira com que as nossas leituras bíblicas são organizadas, a maneira com que as nossas estações ao longo do ano são organizadas, a maneira com que nós nos propomos a experimentar, a viver o Evangelho ao longo do tempo, talvez aí uma relação recíproca entre o grande arco, né, a nossa vida comum acontecendo no dia a dia, nas maneiras mais ordinárias possíveis, e Jesus no centro disso tudo e, enfim, nessa dupla relação. E por que eu estou começando essa manhã, né, com essa breve introdução aí, talvez como uma maneira, né, como eu falei, da gente voltar a algumas bases, voltar a algumas ênfases que nós temos aqui, mas porque dentro disso, dentro dessas tradições das quais nós nos pautamos, está o lecionário e as leituras bíblicas que nós, de hoje, né, provavelmente seriam os últimos textos que eu escolheria para estar pregando, enfim, porque eu confesso que eu tenho uma dificuldade, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com esses textos. Jesus, ele eu me acostumei, né, a ver em Jesus, ainda mais depois de ver The Chosen, né, aquele cara gentil, a fala, né, suave, cativante, eu quero estar perto desse cara, ele olha só, e depois você se aprofunda nele, você reconhece nele um rei, um salvador generoso, misericordioso, mas tem uma mulher aqui que está gritando, que está clamando por ele, e ele está ali aparentemente indiferente a ela. Em Romanos, né, a gente leu na semana passada Romanos 9, hoje a gente lê Romanos 11, e depois daquela ampla explicação ali, ampla argumentação de Paulo, obrigado, Reza. O Paulo para ali nesses 3 capítulos ali, do 9 ao 11 mais ou menos, para falar que de Israel são as promessas, a aliança, a genealogia de Jesus, e é para eles que ele veio, enfim. Então, assim, onde que eu me encaixo nisso tudo? Onde que o Evangelho está nisso daqui? Então, hoje provavelmente seria esses seriam os últimos textos que eu escolheria, né, para estar vindo pregar, mas enquanto litúrgicos, enquanto pessoas crentes que seguem o lecionário, aqui estamos. E dentro desses textos que o lecionário vai nos entregando para as leituras, para as nossas orações, para a nossa devoção pessoal, para a nossa organização do ano, do culto da igreja, existe uma correlação ali, não é aleatório que esses textos estão aí, eles estão conversando semana após semana, estação após estação, e o domingo anterior conversa com esse domingo, os textos eventualmente vão conversar entre si ao longo do próprio dia, né, de cada dia, e se a gente voltar no domingo anterior, a gente tem alguns paralelos com os textos de hoje. Na semana passada, Pedro, ele inicia ali, né, os discípulos estão no barco e tem uma grande tempestade, e Jesus vem andando como se fosse um fantasma no primeiro momento, e a partir do momento que os discípulos reconhecem a Jesus, Pedro decide, né, olha, eu vou sair então do barco, eu vou até ti e tal, e ele dá ali alguns passos acima da água e depois ele dá uma fraquejada. E Jesus vira para ele e fala, Pedro, homem de pequena fé. Aqui hoje, Jesus fala no final do trecho, né, do texto depois ali de uma aparente argumentação com aquela mulher, Jesus fala para ele, grande é a tua fé. Na semana passada, Paulo enfatizou que para Israel são as alianças, as promessas e, enfim, tudo aquilo que Deus prometeu. Hoje, a gente está vendo nos Salmos, em Isaías, até mesmo alguns trechos ali de Romanos, Paulo dizendo que
na semana passada Paulo dizia que para Israel são as ênfases, hoje a gente já está vendo que o que Deus prometeu é para as nações, até os confins da terra, e a salvação é para esses povos, e que lá em Isaías fala que os estrangeiros não só têm lugar no templo, mas mediarão, né, serão como sacerdotes, algo que é extremamente restrito ali a Israel. Na semana passada, Elias está no Monte Horebe e ele convive, né, com o silêncio de Deus no meio de um vento forte, de um vulcão, enfim, de um terremoto, e é numa brisa suave que Deus fala. Hoje, a mulher cananeia convive com o silêncio de Jesus. No primeiro momento, Jesus se demonstra indiferente a ela. Então, vê que domingo após domingo, textos vão conversando entre si, e algo do evangelho, algo do texto bíblico nos é comunicado, nos é ensinado, e cá estamos, tentando fazer sentido disso tudo, tentando organizar essas leituras, tentando fazer com que o evangelho seja realmente encarnado, né, apreendido em nossos corações. Então, se a gente pegar os três textos, né, tirando o evangelho, eles talvez nos ajudem a entender algumas coisas do evangelho em si. Então, em Isaías 56, o Salmo 67, Romanos 11, eles estão falando aí dessa relação entre Israel e os gentios. No evangelho em si, é uma mulher cananeia. Essa região em que Jesus está, a região de Tiro e da Sidônia, é uma região gentílica. Então, assim, até por isso eu tenho um pouco de dificuldade com esse texto. Seria inevitável que Jesus lidasse com os gentios. E, no momento que brota ali uma mulher cananeia, ele se demonstra indiferente a ele. Mas voltando em Isaías, voltando no Salmo e Romanos, a gente percebe que Deus tem uma maneira muito específica de trabalhar. A gente leu naqueles parágrafos ali do Evangelho de que Jesus decide eleger um povo para carregar a sua mensagem, para carregar as suas promessas, para materializar, expressar isso no mundo. E ao longo da história bíblica a gente percebe que tem ali, principalmente no Antigo Testamento, Israel desempenha esse papel por meio, né, figuras, né, ilustres vão surgindo no meio de toda essa história, Moisés, Davi, profetas, enfim. E que Jesus, no Novo Testamento, após ali os evangelhos, né, principalmente ali logo depois de Atos, parece que essa restrição, né, algum bloqueio ali se sai e todas as nações começam a estar no escopo do que Deus está fazendo. E essa é a maneira pelas quais Deus decidiu trabalhar. Primeiro por meio de um povo, talvez agora por meio da igreja. Essa é uma das maneiras de conciliar, né, essa dificuldade que a gente está vendo aqui. Alguns chamam de a igreja como o novo Israel, o substituto de Israel. Eu tendo a não fechar a questão, mas acho que é uma leitura possível, é uma leitura plausível, né, faz sentido entender dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, seja Israel, seja igreja, seja quem for, Deus decidiu, e a gente talvez, se a gente for ler o próprio texto bíblico, a gente pensa, cara, será que Deus tomou a decisão certa? Será que era essa a melhor maneira de fazer essas coisas? Ele decide que um povo é chamado e um povo vai materializar, vai expressar, vai interpretar no sentido duplo aqui de interpretação de um texto, mas também eu gosto de pensar em que interpretar o evangelho no mundo como um papel meio teatral, assim. Existe um papel a ser exercido e ele decide, ele escolhe um povo para expressar isso, interpretar no mundo a mensagem, as promessas, as alianças dele. E é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, e é assim que nós nos encaixamos nisso tudo. Se a gente for pegar aquela música do Fernandinho, Uma Nova História, eu lembro que na igreja, lá, quando a gente estava lá no Rio, tinha um amigo que ele era muito resistente com essa música. Uma nova história, não sei o que, uma nova história. Eu falei assim, mas faz sentido, é uma nova história mesmo. Só que não é a nossa história, é nós sendo chamados a vivermos a história de Deus, nós sermos convidados a tomarmos a história de Deus como nossa própria história. E é isso que Deus está fazendo aqui com esse povo, é isso que Deus está fazendo aqui com a igreja, nos chamando para assumir papel nessa história, interpretar o evangelho
permitir que o mundo, que a sociedade leia o evangelho por meio de nós, por meio da maneira com que nós nos relacionamos uns com os outros, por meio com que nós nos relacionamos com os que estão teoricamente fora, né, daqui. E o evangelho, no trecho antes, né, dessa da mulher cananeia, tem alguns indicativos disso, né? Jesus está falando ali de pureza, de santidade, e num confronto ali com fariseus, mas enfim, voltando ao nosso texto, Deus, ele está elegendo um povo por meio do qual o evangelho será expresso no mundo. Nós somos esse povo, independente de como conciliar, né, essa relação aí de igreja e Israel. Fato é que nós estamos sendo inclusos nessa história. Nós somos esse povo e é assim que ele trabalhará até os confins da terra. Ou melhor, até que tudo ele venha reconciliar, tudo ele venha renovar. Avançando no texto, meus irmãos, então a gente tem aí um contexto para a gente tentar entender o papel que essa mulher cananeia tem nesse evangelho, nessa conversa ali com Jesus. E, enfim, a gente vai tentar entender um pouquinho de como que a gente pode se entender e entender esse texto. Mateus, ele é o evangelho, né, que a tradição, os estudiosos entendem que ele foi escrito para judeus, para pessoas, né, com alguma familiaridade com os textos do Antigo Testamento, os textos judaicos. Por quê? Porque Mateus pressupõe alguma familiaridade com... Ele cita muito o Antigo Testamento, ele usa expressões que são familiares ao povo judeu, né, reino dos céus. Ele inicia o seu evangelho com uma genealogia, então ali existem diversos nomes que judeus estão familiarizados. Mas Mateus, ele é muito perspicaz, vamos dizer assim, em dar a entender de que gentios têm papel nisso daqui, gentios desempenhariam algum papel nisso daqui. Porque na própria genealogia de Jesus, mulheres estrangeiras estavam inclusas naquela genealogia ali logo no início do texto. Aqui, essa expressão cananeia, ela já não fazia tanto sentido assim, porque os cananeus já não eram um povo organizado dentro daquele período ali, de maneira que fizesse sentido. Próprio Jesus, próprio início do trecho aqui fala que Jesus está na região de Tiro, de Sidom. Talvez faria mais sentido, se eu não me engano, falar que essa mulher é uma Ciro-fenícia, alguma coisa assim. Mas Mateus, ele introduz esse nome aqui, cananeia, tanto para relacionar com Raabe, que está na genealogia, que era uma cananeia, quanto para ressaltar aí esse papel de confronto que havia entre Israel e os cananeus ao longo do Antigo Testamento. Então, Mateus, por mais que ele estivesse falando com os judeus, por mais que ele fizesse referência, né, ao Antigo Testamento continuamente, ao longo do Evangelho, ele dá a entender de que a missão, de que o Evangelho, de que o que Jesus está fazendo nos incluía, gentios, pessoas fora, né, desse povo, do povo judaico. Ainda assim, Jesus, ele vira para essa mulher e fala: olha, eu não vim para você, então eu não tenho como te atender nesse momento. Só que Jesus, ele é mais cruel, vamos dizer assim, porque ela está ali clamando a ele, né, uma oração que coincidentemente ou não, nós repetimos continuamente: Senhor, tem misericórdia de nós, né, de mim. Senhor, tem piedade de mim, tem compaixão de mim. E Jesus ele simplesmente se mantém em silêncio. São muitas as interpretações que eu vi ao longo dessa semana aí para isso daqui. Eu vi gente comparar com, por exemplo, um salto em altura, né, e que esse confronto que Jesus tem com ela ali é como se Jesus estivesse subindo a barra, né, da fé dessa mulher, e que a cada resposta ela vai meio que alcançando um novo degrau. Agostinho parece que falava que esse silêncio de Jesus aqui
era como um inflamar do desejo dessa mulher por Deus, por Jesus, e que o silêncio de Jesus estivesse ali aumentando essa chama no coração dessa mulher. Enfim, meus irmãos, a gente pode pensar em aqui, ou cada um pode talvez aqui levantar algum outro aspecto, alguma outra ênfase desse silêncio, mas o fato é que quando a gente pega o texto da semana passada, Jesus parece estar ensinando algumas coisas aos discípulos, porque os discípulos viram para Jesus e falam: olha, despede essa mulher, ela está pentelhando a gente aqui, ela está enchendo o nosso saco, está atrapalhando o nosso caminho, ela está gritando aqui, manda ela para fora e tal. E a mulher, ela se ajoelha diante de Jesus, implora por ele, e Jesus fala, e ela argumenta ali agora com ele, né? Fala da mesa, talvez aí uma outra ênfase, né, eucarística aqui para a gente, litúrgica, sacramental. E o pão dos filhos, né, ela não faz bem tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Jesus parece se referir a ela como um cachorro. E ela fala: olha, mas as migalhas que caem também alimentam. E Jesus então vira para ela e fala: grande é a tua fé, e a filha dela fica curada. Jesus, então, no final de contas, ela consegue o que ela queria. Jesus responde, né, volta-se a ela. E o que é interessante perceber, talvez aí mais uma desses elementos que Mateus coloca no texto, é que essa expressão que Jesus diz, né, qualifica ela, grande é a tua fé. Jesus, ele usa essa expressão para gentios ao longo dos evangelhos. O centurião, que nem sequer, né, permite que Jesus entre na sua casa, com essa mulher, já com os seus discípulos, já com o povo de Israel, Jesus fala que a deles é pequena a fé, pequena é a tua fé. Então Mateus vai dando elementos de que, olha, esse povo tá aí, eles devem ter algum papel a desempenhar no meio dessa história toda. E Jesus, então, melhor dizendo, voltando aqui, a expressão que essa mulher, a maneira com que esse confronto se dá com Jesus, o silêncio que Jesus tem, eventualmente tem relação com o que a gente viu na semana passada. Deus em silêncio, né, com Elias ali no momento de medo, de temor, após um confronto com gentios, com Raabe, né? Raabe, não, esqueci a mulher do rei lá, esqueci o nome dela agora. E os profetas de Baal, enfim. E aqui agora, essa mulher está convivendo com o silêncio de Jesus. Mas, se a gente for pegar todo esse contexto aqui, a gente já pode começar a se encaminhar para o final disso daqui, porque o coração, imagino, dessa mensagem está aqui nisso. Esse confronto de Jesus com, ou melhor, a argumentação dessa mulher para com Jesus, o papel que uma estrangeira tem, né, e a resposta que Jesus dá a ela, a maneira com que Jesus recorrentemente qualifica a fé dos gentios, em contraste com a maneira com que ele se refere aos seus discípulos e ao povo de Israel. E talvez eu achei muito bom quando me caiu a ficha, né, lendo esse texto. Domingo, mais do que talvez o fato dessa mulher ser nomeada, né, dela ter um nome na qual a gente pudesse fazer referência ao longo da história, mais do que ela ser tida, né, com grande relevância, domingo após domingo, ao longo de milênios, aí, de séculos, a igreja, ao longo de todo o globo, tem repetido continuamente as orações dessa mulher. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade de mim. Mais do que se Jesus a ressaltasse como, olha, essa aqui é um grande exemplo, ela está certa e tal. Mais do que isso, as palavras dela têm sido as nossas palavras, e o bom é que o que há de bom nessas palavras, e se a gente for um pouquinho mais atento à maneira com que essa oração se repete ao longo dos textos, a gente vai ver que quem as diz, né,
pode vir a dizer muito sobre nós, porque quem repete essas orações ao longo dos evangelhos, não só uma mulher estrangeira, mas são os cegos, são os leprosos, são aqueles que estavam completamente marginalizados e fora das prioridades ali daquele povo, das prioridades daqueles que se entendiam como herdeiros dessas promessas, dessa aliança. Então, na medida que nós repetimos continuamente essas palavras, essas orações, talvez nós estejamos nos colocando no lugar desses. Talvez seja um lembrete de que as nossas liturgias, talvez seja um lembrete do que o próprio Evangelho pressupõe que seja o nosso lugar, né? Alguém que eventualmente estava às margens, alguém que talvez sem recursos, talvez sem lugar no mundo, em algum momento viu Jesus e virou para ele e falou assim: Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Cristo, tem compaixão da nossa vida. E em meio a confrontos, em meio a fracassos, em meio ao convívio com o silêncio de Jesus, ao silêncio de Deus, em algum momento ele pode vir a se voltar para nós e dizer: grande é a tua fé, grande é o seu compromisso para comigo, para com o Evangelho. Enfim, algo que boa é a resposta que você dá, a graça grande boa é a resposta que você dá, aquilo que eu estou fazendo, não como mérito, não como recompensa pelo que você está fazendo, mas como uma resposta que Deus, que Jesus espera ao seu Evangelho, voltar-se a Ele em fé, voltar-se a Ele em contínuo arrependimento, não só pontualmente no momento em que o Evangelho passa a fazer sentido no nosso coração, mas recorrentemente nas nossas vidas. Por isso que nós repetimos algumas dessas orações, por isso que talvez nisso faça sentido tantas das orações que nós às vezes falamos domingo após domingo, ou nas nossas orações diárias, nas quais a gente talvez não veja tanto sentido num primeiro momento, ou em algum momento faça mais sentido, faça menos sentido. O fato é que a Bíblia, o Evangelho, a liturgia, todas elas caminham, ou elas constroem no nosso coração, ou elas pressupõem que o nosso coração entenda que o compromisso que nós fazemos com Jesus e o papel que Deus, que Jesus espera que nós desempenhemos ao longo de todo o plano, de todo o projeto de reconciliação que Ele tem para com a criação, não está localizado ali pontualmente na história. No caso da Sofia, por exemplo, não vai estar ali localizado no dia 19 de julho de 2026, não. Algo que ela precisa viver, algo que ela é chamada a viver, uma fé e um arrependimento que ela precisa recorrentemente voltar-se para que a vida que o Evangelho quer fazer fluir surja desse compromisso, dessa fidelidade contínua. E que a fé dessa mulher cananeia, dessa mulher marginalizada ali, e que o que ela vive ali com Jesus naquelas palavras ali, não sirva só como uma instrução, ou tanto quanto uma instrução para aqueles discípulos, seja também instrução para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, gente. Não sei se o Rodrigo chegou a ouvir essa lá, né? Enquanto ele estava procurando os significados do Evangelho e da Cananeia, que Jesus era um machista em desconstrução, né? Aí ele foi, de alguma forma, tratado por meio daquela mulher ali. Você vê tanta coisa, assim, essa mulher tinha que se humilhar, porque se ela não se humilhasse... Não ia... E no mais, quando você olha para o Evangelho, você está vendo um Deus que tem uma missão clara e ele para no meio da missão e fala: não, vamos resolver isso aqui.
Vamos resolver um problema do gentil que está aqui, de uma gentia que está aqui. E a maior parte da igreja é desse povo, é de cananeus. A maior parte da igreja hoje é de gente que não tinha o direito, mas que foi enxertado ali dentro, daquele povo que era o povo da missão. Nosso Deus é um Deus misericordioso e Ele gosta de deixar isso escrachado nas Escrituras. Nosso Deus é maravilhoso. Que a gente sempre agradeça a Ele, cara. Todos os dias, quando eu paro para orar e agradecer, eu sempre me vejo nesse lugar. Eu sou um gentil que foi enfiado aqui para dentro porque Deus teve muita misericórdia. Deus é bom demais. Amém?